Será que utilizar renda informal na composição de renda para poder conseguir aprovação de crédito para um financiamento imobiliário é uma coisa certa? É uma coisa errada? Deveria ser feito? Não deveria ser feito? Vamos analisar um pouquinho essa questão no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário aqui no canal do Portal VGV e hoje eu vou fazer uma reflexão sobre renda informal, ou melhor, a utilização ou não utilização, no caso, da renda informal nos contratos de financiamento imobiliário. Se você trabalha no mercado imobiliário há mais tempo como eu, que já está mais de uma década trabalhando com compra e venda de imóveis, muito provavelmente você deve se lembrar daquela época em que a Caixa Econômica, não só a Caixa Econômica, mas todos os bancos aceitavam a renda informal como uma parte de comprovação de renda na hora de conceder o crédito para o financiamento imobiliário. Era uma época muito boa, afinal de contas, a gente tinha muito mais vendas, a gente tinha muito mais velocidade para você poder fazer financiamentos imobiliários, aprovar crédito, enfim. De uma forma geral, como é que funcionava? O cliente chegava, apresentava toda a sua comprovação de renda convencional, colerite, imposto de renda, isso era uma coisa, ajudava a compor essa renda e também trazia outras movimentações bancárias que justificavam que o cliente realmente tinha aquele potencial de pagamento daquele compromisso que ele estava se comprometendo, né? O compromisso do financiamento imobiliário. O banco analisava toda essa papelada, toda essa documentação e a partir daí ele concedia o crédito, né, fazendo a combinação dessas duas fontes de renda, vamos dizer assim, a renda formal e a renda informal. De uns tempos para cá, isso acabou não sendo mais possível. Então, hoje em dia, para você poder ter um crédito, né, para o banco poder conceder um crédito imobiliário para você, é muito importante que toda a sua renda ela seja uma renda formal. Então, você precisa apresentar o lerite, imposto de renda, ou quem sabe até um DECORE, uma declaração comprobatória de rendimentos. O fato é que renda informal, como era no passado, comprovada através de extratos bancários, movimentação financeira, hoje não é mais possível utilizar. E aí entra o grande X da questão. Muitos corretores de imóveis, muitas imobiliárias, muitas construtoras, enfim, muita gente que quer vender imóveis, muitas vezes acaba esbarrando nessa limitação da aprovação do crédito. Muitas vezes você atende um cliente que ele tem uma boa renda, né? Ele tem uma boa movimentação bancária, ele tem total condição financeira de fazer aquele crédito, de comprar aquele imóvel, ele está com tudo certinho, ele tem toda a condição para poder fazer aquele financiamento, mas como ele tem uma renda informal, o que acontece? O banco não aprova esse crédito, o banco não concede esse financiamento e isso frustra muitas vezes os profissionais que estão lá tentando fazer aquela transação imobiliária. Não é incomum a gente ver muitos corretores de imóveis, muitas empresas falando, às vezes, né, até criticando, vamos dizer assim, a Caixa Econômica quer dificultar muito o processo, a Caixa Econômica não está aprovando os financiamentos, hoje em dia tem muita burocracia, a Caixa deveria voltar a aceitar a renda informal, enfim, uma série de queixas para o sistema bancário, porque o sistema bancário ele não está aceitando a renda informal para poder conceder esse crédito. Agora vamos parar um pouquinho para poder analisar. Será que um banco, uma instituição financeira, um agente financeiro, uma entidade bancária realmente deveria aceitar uma renda informal para poder conceder um crédito de altíssimo valor agregado? Será que isso realmente seria uma coisa correta? Será que isso realmente seria uma coisa segura para o sistema financeiro de uma forma geral? Ou será que o problema em si, a raiz do problema realmente está no banco? Ou será que essa raiz desse problema está de fato nesse cliente que não formalizou a sua renda? É natural que nós, enquanto profissionais do setor imobiliário, é natural que a gente queira vender mais, que a gente queira fazer negócios e com isso a gente acaba criticando, falando sobre os bancos, etc. Mas será que talvez a gente não deveria canalizar as nossas energias, as nossas forças para poder instruir os nossos clientes a de fato formalizar a sua renda? Hoje em dia você tem diversos instrumentos que podem permitir que uma pessoa faça a sua formalização de renda, seja através da declaração espontânea de rendimentos,
seja através do registro de uma empresa para poder atuar como PJ, emitir notas fiscais, seja através aí até de outras modalidades de constituição de empresa, como é o caso de MEI, por exemplo. Enfim, existem instrumentos de formalização. Talvez nem todos esses instrumentos eles sejam suficientes, mas o que a gente percebe muitas vezes é que por parte dos próprios clientes, aí eu não vou falar só dos clientes que querem comprar imóvel, mas o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas de uma forma geral, o brasileiro de uma forma geral, muitas vezes ele opta por não declarar os seus rendimentos da forma correta, seja lá por motivos particulares, enfim, cada um tem a sua razão para optar, declarar ou não declarar os seus rendimentos, mas o fato é que o problema, muitas vezes a gente está atribuindo a uma instituição financeira, ao banco, enquanto na verdade com o banco está tudo certo, ele está pronto para poder fornecer o crédito, ele está pronto para poder financiar imóveis, agora compete à pessoa que quer pegar esse crédito realmente fazer a formalização da sua renda. Especialmente quando a gente vê que tem pessoas que têm total condição para poder comprar o imóvel, mas que mesmo assim essas pessoas acabam optando por não ter essa formalização de renda, né? Comerciantes, enfim, profissionais liberais, é muito comum e natural no dia a dia a gente ver pessoas que não querem ter essa formalização, o que na minha opinião particular eu considero muito negativo, porque isso não prejudica só essa transação imobiliária que vai acabar ficando um pouco mais difícil para acontecer, mas acaba dificultando de uma certa forma o país como um todo, porque quanto mais você empurra as pessoas para informalidade, mais você deixa frágil todo o nosso sistema tributário, fiscal e por aí vai. Aí já é uma discussão um pouco mais complexa, há quem concorde em pagar impostos, há quem não concorde em pagar impostos. Na minha humilde opinião, o fato é que nós vivemos num país que obedece, né, que tem um conjunto de leis e essas leis elas deveriam ser seguidas. Portanto, o correto, vamos dizer assim, é que realmente fosse tudo formal e que todo mundo fizesse as suas declarações com os ganhos 100% da forma como ganha e isso fosse declarado. Agora, se você tem um problema aqui na instituição financeira que ela não está fornecendo crédito para renda informal e você tem um problema aqui de pessoas que eventualmente não querem fazer essa formalização de renda por motivos particulares, não estou aqui para poder julgar se está certo ou se está errado, mas se você tem esses dois opostos, onde que estaria a solução? Eu, particularmente, sempre gosto de encontrar um caminho do meio, ou seja, poderíamos, ao invés de colocar a culpa somente na Caixa Econômica, nos bancos, ou quem sabe transferir essa culpa somente para os clientes, talvez nós todos possamos, enquanto sociedade, enquanto agentes do mercado imobiliário, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, enquanto pagadores de impostos, prezar, né, e exigir cada vez mais dos nossos representantes públicos para que houvessem melhores instrumentos de formalização de renda e melhores instrumentos mais justos aí tributariamente falando, para que todo mundo possa de fato ir para esse caminho da formalização da renda. Muito do que aconteceu, por exemplo, quando foi criado o microempreendedor individual. Você tinha uma infinidade de brasileiros aí que eram pessoas, enfim, profissionais liberais, vendedores, pessoas muito simples que tinham uma renda totalmente informal, não só a renda, mas que tinham a sua atividade profissional de uma maneira muito informal e que quando foi criado esse instrumento, né, o instrumento do microempreendedor individual, essas pessoas todas puderam se formalizar, puderam contribuir para a Previdência, puderam ter os seus direitos resguardados, elas puderam, enfim, ter uma previsibilidade melhor em termos de pagamento de imposto e isso acabou favorecendo, inclusive, para que essas pessoas começassem a crescer. O meu próprio caso, quando eu comecei a trabalhar de uma forma autônoma, eu comecei como MEI. Eu registrei o MEI, comecei a minha empresa muito pequena. A partir daí eu tive condições de dar notas fiscais para outras empresas, para construtoras, o meu negócio foi crescendo, naturalmente ele acabou se desenquadrando, né, depois de um tempo, com o faturamento aumentando, porém foi uma maneira excelente de começar, sem burocracia, uma maneira muito simples, uma maneira muito fácil que acabou facilitando. Agora,
Para camadas talvez intermediárias, a gente não está falando de pessoas aí que estão numa camada um pouco mais simples, pessoas tão pequenas, mas talvez em camadas intermediárias, pessoas que ainda estão nessa informalidade, digamos assim, talvez poderiam existir novos instrumentos fiscais, tributários, enfim, de registrar essa renda, né? De fazer com que tudo isso fosse de fato declarado, sem onerar demais, sem sobrepor demais aí essa questão fiscal, tributária em cima dessas pessoas, para poder incentivar para que essa formalização de uma forma geral fosse feita e, consequentemente, acredito que o Brasil inteiro funcionaria muito melhor. Talvez seja um pouco de utopia da minha parte querer que tudo isso se resolva de uma maneira muito simples, porém eu acredito que se nós, enquanto brasileiros, não lutarmos para que as coisas elas aconteçam da forma correta, muito dificilmente a gente vai ter uma sustentabilidade no nosso crescimento. Por quê? Porque se você fica só naquela cultura do jeitinho, 3 extratos bancários, formaliza uma coisa, pega um decoro com um contador e passa no financiamento, isso é ruim não só para o profissional corretor de imóveis, para a construtora, para a imobiliária, isso não é ruim só para o mercado imobiliário, mas isso acaba sendo ruim para o país como um todo. Ao passo que se você tem toda essa grande massa formalizada, sem nenhum tipo de problema para declaração, além de você facilitar as transações imobiliárias, o país inteiro com certeza vai funcionar muito melhor. E você, o que você acha? Você acredita que renda informal deveria de fato ser utilizada como critério para concessão de crédito? Ou você acha que talvez a gente poderia discutir um pouquinho melhor para que as pessoas se formalizassem? O que você considera o correto? É continuar sendo informal e o banco aceitar a renda informal, ou quem sabe o cliente se formalizar e o banco continuar concedendo crédito somente para quem está formalizado? Escreve aqui embaixo, quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha. Esse é um assunto bem polêmico, já sei que com certeza vão vir comentários aqui, bastante comentário para poder falar sobre isso, porque as pessoas tendem a criticar bastante essa questão da informalidade na aprovação do crédito, porém é muito importante conhecer a opinião de todo mundo para que a gente possa ter discussões cada vez mais sérias, cada vez mais profissionais. E se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sino para receber as notificações, porque todo dia nós temos vídeos sobre o mercado imobiliário, muitas análises, muitos temas interessantes, muitas notícias sobre o mercado imobiliário e com certeza se você acompanhar, você vai ficar muito bem informado e vai conseguir se destacar cada vez mais no mercado. Um abraço!